Oi pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Espero que sim, que todos estejam bem. Então nós temos a carta da semana hoje, né? Então já vamos pedir aqui ao universo que traga um tema interessante para a nossa vida, para a gente trabalhar e que a gente possa aprender, né, com os ensinamentos e também aplicar esses ensinamentos aí na nossa vida, né? Para que a gente viva melhor, para que a gente consiga lidar com as situações de uma maneira mais equilibrada, né? E com isso a gente vai crescendo, vai se conhecendo também, né? Que é muito importante isso, e a vida vai ficar melhor, tá bom? Então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere para essa semana. E é o 10 de copas, com o 8 de copas, a roda da fortuna, o papa, o pajem de ouros, o 9 de espadas, o rei de espadas, a torre e o cavaleiro de ouros. Bom, então falando sobre o 10 de copas, que é a carta da semana, essa carta nos fala sobre felicidade, né? Bom, né? Então é muito importante que a gente entenda que a felicidade às vezes ela não é instantânea, seria ótimo se fosse, né? Mas que é resultado aí também de um trabalho, né? De um processo na vida, de viver, né? De uma maneira adequada e também a gente manter o nosso coração e a nossa mente voltadas para isso, para a gente ser feliz, né? Para a gente conquistar equilíbrio, para a gente conquistar as coisas que a gente quer, sejam elas materiais, sejam emocionais, né? Ou espirituais também, né? Tá tudo envolvido aí, né? Então é muito importante a gente manter isso na nossa mente, tá? Para a gente conseguir alcançar. O 8 de copas nos fala que para a gente atingir essa felicidade, né? Essa conquista emocional, inclusive, né? A gente talvez precise de mudar as coisas como a gente vem fazendo, né? A gente costuma realmente fazer as coisas sempre do mesmo jeito, então essa carta fala que é hora de mudar, né? Que a gente precisa de abandonar às vezes isso, né? Por mais cômodo que seja, mas a gente precisa abandonar esse método de vida para a gente trilhar novos caminhos. E esses novos caminhos é que provavelmente vão trazer aí essa felicidade, né? A gente precisa entender se o que a gente está fazendo costumeiramente está suprindo as nossas necessidades, né? E para que a gente consiga dar possibilidades. A roda da fortuna, ela nos fala sobre a gente entender que felicidade é uma coisa que faz parte da vida, assim como a gente tem momentos felizes, também a gente tem momentos que não são tão agradáveis assim na vida, né? Mas que até mudar também o rumo das coisas faz parte da vida, né? A vida está acontecendo, né? As coisas têm ciclos, né? Costumam ter ciclos, a gente precisa prestar atenção nisso, inclusive, né? Mas que a gente precisa entender que a vida está acontecendo e que a gente precisa mudar e fazer várias outras coisas aqui que eu vou falar mais adiante. O Papa, aqui no nosso campo emocional, inclusive nos fala muito sobre aquele lado afetivo da vida, né? Então ele indica que talvez a felicidade esteja em alguém ao nosso lado, com quem a gente possa construir alguma coisa, alguma família, por exemplo, né? Ele é categórico nisso, né? Inclusive. E então que a gente precisa de entender o que é a nossa felicidade, né?
Lembrando que o Papa ele também fala de muita proteção espiritual, ou seja, de onde a gente entende que vem, né, essa proteção, e que a gente também pode contar com isso, inclusive, para nos direcionar, para ajudar a dar direção aí para a nossa vida, para a gente alcançar aqui essa felicidade plena. O Pajem de Ouros, ele nos fala que a gente precisa ter ânimo, né? A gente precisa de trabalhar na nossa vida, né? De uma maneira sempre com boa vontade, né? Sempre pensando positivamente, né? Com atitudes coerentes, né? O Pajem de Ouros ele tem essa energia e é isso que ele nos ensina, né? Essa proatividade, né? A gente precisa de ter atitudes na vida, né? E é isso que ele faz, que ele propõe aqui pra gente, tá? Então, vamos fazer essas mudanças que a gente precisa fazer aqui, mas com ânimo, animados, né? Porque o resultado provavelmente vai ser muito bom. O 9 de espadas nos fala sobre arrependimentos, né? Então a gente precisa para não se arrepender mais tarde, a gente precisa fazer as mudanças necessárias, a gente precisa de tomar as ações, né, que a gente sabe que a gente precisa ter na nossa vida, né, para que a gente não se arrependa, né, porque depois chegar mais tarde e a gente se arrepender de uma coisa que a gente gostaria de ter feito, talvez até sentiu que aquilo sim seria um caminho ali para a felicidade e a gente não tomou esse caminho, é muito ruim, né? Então vamos fazer as coisas que a gente sente que a gente tem que fazer, né? E a gente sabe disso, né? Para que a gente não se arrependa mais tarde, tá? Porque aí a gente não consegue voltar mais no passado, né? O Rei de Espadas, ele já nos mostra aqui que é muito importante a gente ter a mente centrada, né? Claro, né? Quando a gente está centrado, a gente consegue definir bem as coisas, a gente consegue agir da maneira correta, inclusive, né? A gente consegue dar direcionamento correto para as coisas, né? E também significa que a gente se conhece bem, né? A gente sabe quem a gente é. Isso é muito importante, inclusive, para que a gente consiga então atingir essa felicidade plena aqui, né? A mente centrada nos ajuda a gente a mudar, fazer as mudanças, mas de uma maneira mais organizada, né? Sem surpresas. Então, é muito importante a gente ter a nossa mente bem. E finalizando aqui com o Cavaleiro de Ouros, ele nos fala que a gente precisa ser dedicado, né? A gente precisa se dedicar às coisas, a gente tem que ter persistência, né? Para que a gente realmente consiga atingir os objetivos que a gente quer na vida, né? Às vezes a gente tem que ser forte, tem que aguentar algumas coisas para que a gente consiga conquistar ali o que a gente deseja, tá? Então vamos lembrar disso também. As coisas poderiam ser fáceis, né? Seria maravilhoso, mas às vezes elas exigem realmente persistência para que a gente consiga alcançar ali o que a gente deseja, né? A gente tem que ser forte, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham uma ótima semana e que a gente possa aplicar alguns ensinamentos aqui na nossa vida, né? Para que a gente viva cada vez melhor, tá bom? Um grande abraço a todos. Já a Torre nos fala que talvez para atingir essa felicidade, né, claro que a gente tem que mudar os caminhos aqui, mas também que a gente talvez vai ter que trabalhar os conceitos que a gente tem, os valores que a gente tem, né? Porque às vezes a gente não constrói essas coisas da maneira correta, né? Ou da maneira mais adequada, ou enfim, né? Mas e que talvez a gente tenha que, de certo modo, desconstruir isso para que a gente consiga se reconstruir da maneira correta, né? Com bases mais sólidas, com fundamentos, né? Que realmente sustentam aí a nossa vida, nossas atitudes, nossos pensamentos, direcionamentos, tá? Então, também faz parte da vida, como a Roda da Fortuna falou aqui, tá?